Queridos irmãos e amigos, muito boa tarde. Hoje é um dia muito especial. Muito especial porque há algum tempo nós viemos ansiando aqui nessa casa, na nossa federativa, estabelecermos um horário de divulgação da doutrina espírita no período da tarde, de modo a que nós possamos acolher a nossa vizinhança, abrirmos as nossas portas àqueles que estão fisicamente próximos de nós, de que possamos também contribuir espiritualmente com a região que nos acolheu na cidade de Porto Alegre, nosso bairro Floresta, porque sabemos que essas atividades todas fazem com que sejam emanadas energias salutares, fluidos benfazejos por toda a nossa região que tanto precisa. Então hoje é a primeira e teremos sempre, na segunda quinta-feira de cada mês, às 15 horas, já temos programação construída até o fim deste ano, uma palestra pública aqui na sede da nossa federativa. Então nós agradecemos a presença daqueles que estão inaugurando essa atividade aqui conosco e também pedimos que divulguem, que convidem os seus familiares, as pessoas que estejam próximas. Muito em breve nós também sairemos a campo convidando os nossos irmãos que convivem conosco aqui no bairro para estarem conosco. Então, muito obrigado. E o tema que trazemos à reflexão nessa tarde, meus amigos, a fé inabalável no futuro, faz com que nós precisemos viajar um pouco, recuando no tempo, e especialmente detendo-nos em um período da história da humanidade em que houve um grande afastamento, uma cisão, um conflito entre a religião e a ciência. Porque houve momentos na nossa história, e bem o sabemos, em que tudo aquilo que era referente a Deus, tudo aquilo que se referia à espiritualidade, a transcendência da vida material como um todo, passou a ser proibido como objeto de investigação científica. Nós, como que enfeixamos um conjunto de conhecimentos, de crenças e de entendimentos humanos como sagrados, mas também proibidos, de modo que aqueles que sempre se dedicaram ao estudo, à investigação científica, se adentrassem a esse ramo, a esse nicho de conhecimento, seriam perseguidos, seriam presos, seriam excluídos, acendemos fogueiras, fomos inquisidores. E então a ciência se ressentiu desta cegueira que se estabeleceu sob um pretexto de fé, e também desbordou para um outro extremo e confundiu-se a ciência com o materialismo. A ciência e a religião brigaram gravemente. Tudo aquilo que era religioso deixou de ser científico para os homens que se diziam de intelecto, e tudo aquilo que era científico deixou de ser religioso. E assim muitas almas se frustraram, muitas se decepcionaram, muitos se afastaram de Deus, em razão de que não conseguiam compatibilizar a inteligência que nos foi dada por Deus, é um talento divino, a nossa capacidade de pensarmos, de questionarmos, de construirmos raciocínios. Para que pudéssemos ter fé, não poderíamos exercer a inteligência. E então, em um período em que nós já estávamos cansados de todas as expressões do materialismo, nesse modo de vida que desconsidera a nossa essência espiritual e imortal, surge-nos no século XIX a doutrina espírita, dando continuidade às revelações da lei divina, depois de Moisés com os 10 mandamentos, depois de Jesus com o seu evangelho, surge o espiritismo para construir pontes. E uma ponte em especial é essa que aí está. Perguntar se o nosso pessoal tem como ajustar a projeção, porque está engolindo quase a metade da nossa tela do computador.
Eu vou ler para vocês, para auxiliá-los, um item que é o item de número 8 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa mesma obra que a Cleusa leu para nós aqui no início. Lá no item 8 do primeiro capítulo diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Tendo essas leis o mesmo princípio que é, o que é que diz ali? Deus. Não podem contradizer-se. Chegou o momento em que a nossa relação com Deus precisou ganhar esse aspecto de razão, a fim de que houvesse coerência na nossa história. Porque se Deus nos fez inteligentes, por que precisaríamos nós abandonar a inteligência para crermos, para acreditarmos, para sabermos que Ele existe e como Ele é? Então essa ponte se estabeleceu como que restituindo, meus amigos, o sentido da própria vida. Quando nós conectamos ciência e religião, é justamente nessa fusão que pode estribar-se, que pode estabelecer-se uma fé. Uma fé que não seja apenas crença. Uma fé que não seja dogma inquestionável. Uma fé que se traduza em vivência, em obras. Uma convicção de olhos abertos. E um entendimento capaz de transformar as nossas vidas e nos reaproximar de Deus. O termo religião, bem sabemos, ele vem do latim religare, que significa reaproximar o homem de Deus. Então o Espiritismo ele traz isso nos seus próprios objetivos. Restabelecer a ponte entre ciência e religião, a fim de que encontremos o sentido das nossas próprias vidas, nos relacionando com Deus de forma mais estreita, mais intensa e mais amorosa. É por isso que nós vamos encontrar esse questionamento trazido de forma poética por Leon Denis, ele que é um dos grandes filósofos da doutrina espírita, e nos trouxe na obra O Grande Enigma estes dois questionamentos, que de uma forma ou de outra todos nós já fizemos. Mas Leon Denis faz de uma forma mais bonita, né? Ele nos diz o seguinte: há uma finalidade, há uma lei no universo? Ou esse universo é apenas um abismo no qual o pensamento se perde por falta de apoio, em que gire sobre si mesmo igual a folha morta ao influxo do vento? Será que existe alguma coisa? Será que existe algum ser, alguma força, alguma inteligência regendo tudo que existe a ponto de que tenhamos fé no futuro? Ou nós somos apenas uma folha ao vento, sem ontem, sem hoje e sem amanhã? E vai mais adiante o nosso querido Leon Denis, perguntando: existe uma força, uma esperança, uma certeza que nos possa elevar acima de nós mesmos, a um fim superior? A um princípio, a um ser em que se identifiquem o bem, a verdade, a sabedoria? Ou terá havido em nós e em redor de nós apenas dúvida, incerteza e trevas? A fé se constitui um aspecto tão essencial da nossa vida, que ou ela vai nos permitir uma visão real de nós mesmos, do universo em que vivemos, e uma perspectiva alentadora e desafiadora do futuro, ou ela vai nos envolver numa escuridão de ignorância e de desesperança, capaz de nos fazer desistir da vida. É por isso que é tão importante revisitarmos a nossa fé. Com que periodicidade será? Uma vez por ano? O que vocês acham? A gente marca um horário na agenda, assim. Todo dia 24 de dezembro, 5 para meia-noite, eu vou olhar no espelho e perguntar: como está a minha fé? Não, uma vez por mês, por semana, por dia. É de todos os instantes da nossa vida, porque é justamente de acordo com a nossa fé que nós estabelecemos as nossas escolhas.
as prioridades. É que nós atribuímos esse ou aquele significado às experiências que vivemos. Eu posso olhar para um mesmo fato e entendê-lo como um grande azar, uma má sorte, uma tragédia, ou enxergar ali uma oportunidade de progresso, de crescimento, de fortalecimento espiritual, de exercício de humildade, de união fraterna entre semelhantes, para o mesmo fato. A fé é como uma lente, em certo aspecto, em que nós vamos olhar para tudo na vida com uma perspectiva, com um ponto de vista, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, transcendente, ou também a fé pode ser um muro. Quando nós estamos diante de algum muro, nós enxergamos alguma coisa ou não? Sim ou não? E se eu chegar bem pertinho do muro, eu sequer cogito que exista alguma coisa através do muro, além, depois. E essa escolha quem faz somos nós. Será a minha fé a boa lente, aquela que amplia o alcance e que me permite ver as cores reais de todos os acontecimentos? Ou a minha fé é um muro que me impede de ver mais adiante? Porque esta que é o muro talvez não esteja contemplada nessa afirmativa dele, que é o codificador da doutrina espírita. E vejamos nós, meus amigos, o quanto é sábio o nosso mestre e amigo Jesus, o governador espiritual da terra, que ele vai identificar para a organização de todo o conhecimento espírita, que é uma proposta religiosa sim, porque é uma proposta de transformação moral do homem, um homem de ciência. Aquele que conhecemos hoje por Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, era a sua época na encarnação uma das mentes mais respeitadas e mais brilhantes de toda a Europa. A França, se recordarmos, ainda era o berço intelectual da humanidade. E ele era pedagogo, matemático, com pouco mais de 20 anos. Kardec havia proposto a reforma de toda a estrutura do ensino na França. Não era em qualquer lugar, não, era na França. Era alguém respeitadíssimo pelo seu crivo científico, pela sua racionalidade. E foram a estas mãos confiadas as verdades que o Espiritismo viria a revelar, continuando e aprofundando o Evangelho de Jesus. Então o Espiritismo ele vem justamente como um tônico para a nossa fé. Uma renovação da nossa convicção e da nossa visão, nosso ponto de vista. E Kardec vai nos afirmar: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Muitos daqueles irmãos nossos, alguém aqui conhece um ateu? Alguém que afirma que Deus não existe? Conhece? Eu tenho na família, né? Muitos. Ou aquelas pessoas que, além de serem indiferentes à proposta de qualquer religião, inclusive se atritam, se irritam, se exacerbam quando nós falamos nisso, né? É impressionante as reações que a perspectiva da fé causa em muitas pessoas. Mas em muitos casos é porque nós somos decepcionados da religião. Ou somos desertores. Ou porque aquilo que fomos capazes de compreender racionalmente nunca tocou os nossos corações a ponto de modificar o dia a dia das nossas vidas. Então, meus amigos, nós que temos a bênção de conhecer a doutrina espírita, precisamos construir e reconstruir constantemente a nossa fé, com base na razão, mas sempre voltada para o coração. E o princípio fundamental, basilar da doutrina espírita, qual é, meus amigos? De onde é que parte todo o restante das nossas conclusões? A questão número 1 da primeira obra básica que nós temos em O Livro dos Espíritos, o que é que nos diz? Quem recorda? Que é Deus. Então nós vamos fazer essa nossa caminhada de fé nesta reflexão de agora à tarde, verificando: Deus existe, hein?
Existe ou não existe? É mesmo. E por que que nós estamos dizendo que Deus existe? Que provas eu tenho da existência de Deus? Eu simplesmente creio em Deus? Ou a minha fé já ultrapassou a condição de crença, já virou certeza e já se transformou em obras? Uma vez que a fé, sem obras, é morta. Nesta obra da nossa editora Francisco Spinelli, que é a editora da nossa Federação Espírita Rio Grande do Sul, intitulada Deus, a Causa Primeira da Vida, de autoria de Roosevelt Andolfato Thiago, ele estabelece um diálogo muito agradável e ao mesmo tempo profundo sobre a nossa relação com Deus e as provas da existência de Deus, para estabelecermos esse alicerce da fé. E ele traz aqui o estudo de um cientista chamado Dr. Cressy Morrison. E parte desse estudo ele intitulou como As Razões pelas Quais um Cientista Crê em Deus. E ele foi observando, e se pudermos recordar aquela pergunta de Leon Denis, justamente se nós estamos imersos no caos, ou se existe, para fundamentar a nossa fé, uma inteligência presidindo toda a existência e todo o universo. Será que a forma como a vida está organizada hoje é um planejamento, é um projeto ou é um acaso? Pois bem, o nosso cientista primeiramente analisou a velocidade com que a Terra gira. Eu acredito que todos sabíamos que a Terra gira, não é? Mas já havíamos pensado em que velocidade a Terra gira? Porque a Terra faz um movimento girando em torno do próprio eixo, né? Mas ela também gira em torno do Sol. Por isso que ela integra um sistema solar. Pois é. E ele nos diz que a velocidade com que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol é em torno de 1.600 quilômetros horários. Mas quem será que calculou isto? E as reflexões que ele traz é: mas e se essa velocidade fosse maior? Ou se essa velocidade fosse um pouco menor? As consequências seriam a inviabilidade da vida no planeta. Sabe por quê? Porque se a Terra girasse, por exemplo, mais lentamente do que gira, os nossos dias seriam intermináveis, de modo que o Sol iria estabelecer um calor causticante. E as noites? As noites também seriam intermináveis. Nós viveríamos no frio e no escuro até não mais suportarmos. Então é essa velocidade exata com que o Sol, com que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol, que permite que haja dias e noites com essa duração, em que a água do mar não evapore inteira com um sol intenso, ou que nós também não acabemos imersos em chuva porque nada evaporou, porque o sol não voltou. É tão simples nós observarmos os ciclos da natureza, mas muitas vezes não nos apercebemos de que existe uma duração exata para os dias e para as noites, de modo a permitir que nós estejamos aqui hoje. E ele vai mais adiante. Essa é só a primeira amostra. A atmosfera, quantos 1.000 quilômetros tem a atmosfera? Essa camada de ar que envolve, que abraça o nosso planeta e que permite que nós estejamos aqui respirando, inclusive. Ela é imensa, né? Pois é. Mas a nossa ciência humana já demonstrou, e o Dr. Cressy Morrison relata, que se essa atmosfera fosse mais rarefeita, se ela fosse menor um pouquinho, em apenas 1 quilômetro, gente, isso é quase nada, considerando o tamanho, a extensão da atmosfera. Mas se ela fosse reduzida em 1 quilômetro, não seria suficiente essa camada de ar que nos envolve para impedir que 50 milhões de aerólitos e meteoritos atingissem a Terra por dia.
Imaginem que se os dinossauros não aguentaram, nós não iríamos aguentar também, né? Se isto ocorresse com essa frequência, bastaria diminuir 1 quilômetro. Mas quem foi que pensou nisso e que cálculo será esse? E vamos observando outras questões. E o fundo do mar, diz o Dr. Cressy Morrison. Se o fundo do mar fosse mais profundo em apenas 3 metros, haveria uma absorção de oxigênio tal que inviabilizaria tanto a vida marinha quanto a vida na superfície. As quantidades de oxigênio que restariam na água e no ar não serviriam para que vivessem os peixes e não serviria para que vivessem os homens. Só 3 metros, gente. Quantos 1000 metros tem de profundidade o mar? Só 3. Ia dar problema. Mas a gente pode estar duvidando ainda, achando que isso seja acaso. Olha só. Se a distância do Sol não fosse de 150 milhões de quilômetros, o Sol para a Terra, e da Lua não fosse de 370 mil quilômetros, o que aconteceria conosco? Alguém já se pensou mais pertinho do Sol? É pior que Porto Alegre no verão. A gente pode garantir. Não tem protetor que dê conta. Não tem bloqueador, não é, Denise? Mas e se a distância fosse maior, gente? E a Lua? Interfere a Lua na vida na Terra? E eu não estou falando da tal da dieta da Lua, né? Que tem uns que fazem, não é? Não, não é isto. Nem do corte do cabelo, não. A gente está falando das marés, que estão estudadas cientificamente. Se essa distância da Terra com a Lua fosse alterada, nós teríamos as marés muitas vezes lambendo de águas as montanhas mais altas. E de novo, não seria possível a vida como a conhecemos. Mas tudo isso fica lá tão longe, né? Parece que a gente está sempre olhando para o céu. E isto aqui. Alguém conhece esses 2 bichinhos? O de baixo é um, e o do meio, ali de cima, é uma vespa. Pois bem, vocês sabiam que a vespa se alimenta de gafanhotos? Pois é. Mas a vespa também tem uma característica muito peculiar na sua reprodução. Quando ela se prepara para que nasçam as vespinhas dos ovinhos, ela morre. E ela sempre morre antes de que as vespinhas nasçam. E a preocupação da vespa com esse chip divino é que as suas vespinhas tenham do que se alimentar quando nascerem. E ela, a vespa, então, caça um gafanhoto e inocula no gafanhoto uma dose de veneno seu, absolutamente exata. Porque se a vespa inocular mais veneno, o gafanhoto morre. E não adianta, porque quando as vespinhas nascerem, ele já terá apodrecido, não servirá de alimento. As vespinhas precisam de comida fresca. Mas e se ela põe menos veneno? A paralisia do gafanhoto cessa antes das vespas nascerem e ele vai embora. Já se tentou reproduzir em laboratório inúmeras vezes o veneno da vespa no gafanhoto e ninguém consegue. Ou mata o gafanhoto, ou o gafanhoto foge. Mas ela faz de modo que a paralisia do gafanhoto dure exatamente o suficiente para que as vespinhas nasçam, ele esteja ali, esteja vivo e a comida esteja fresca. Quem inventou tudo isso? O que inventou tudo isso? Criou, calculou, planejou, meus amigos. Então nós vamos vendo que na nossa perspectiva de fé, e nós queremos trabalhar aqui uma fé inabalável no futuro também, ela passa pela nossa inteligência necessariamente, de modo que afirmarmos ou duvidarmos da existência de Deus
Nós podemos dizer aqui, sem nenhuma ofensa, e pedimos que assim nos compreendam, não é coisa inteligente. Para negarmos a existência de Deus, além de uma rebeldia muito grande do pai do filho que quer afirmar que o seu pai não existe e que, portanto, ele próprio não tem origem, não tem procedência, nós precisamos renunciar à lógica. Porque não é possível eu imaginar, e ele traria outras tantas evidências. Há cientistas estudando a quantidade de enzimas, que são 23 que se combinam dentro de uma célula viva, e essa combinação tem que ser aquela, não outra, para que exista esta célula. E a equação, quando eles vão traduzir em probabilidades de que aquelas enzimas se organizassem aleatoriamente, é de um número tendente a zero. Não é provável que inexista uma inteligência regendo tudo o que há. Então, meus amigos, a grande notícia para a nossa fé inabalável é: Deus existe. Deus existe. E a doutrina espírita nos trará a conceituação de Deus indo muito além. Porque quando nós tínhamos Deus à época de Moisés, e nos foram revelados os 10 mandamentos como parcela da lei divina, diz o Evangelho segundo o Espiritismo que vivíamos em estado de semi-selvageria. Então até o nosso entendimento de Deus era para frear os nossos impulsos mais violentos. Então nós imaginávamos um Deus que castiga. Não é assim? É de onde nasceu os conceitos de ira divina. Pois bem, mais adiante Jesus chama Deus de Pai. E nós vamos então estabelecendo comparações com as características de um pai. Um pai ama, um pai educa, um pai oportuniza, o pai conhece, o pai é presente. Um bom pai é assim. Mas ainda vige, talvez, na nossa convicção, aquela figura do velhinho de cabelos brancos em cima de uma nuvem jogando raio de vez em quando. Não. A doutrina espírita nos trará: que é Deus? Resposta dos benfeitores à pergunta de Allan Kardec, inaugurando o Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se eu observo na Terra tudo aquilo que não pode ter sido criado pelo homem, logicamente só pode ter sido criado por Deus. Ajuda a não dormir nesse horário da tarde. Podem conversar comigo, não tem problema. A gente botou uma palestra um pouco depois da hora da sesta, né? Mas agora a gente vai ficar bem aqui. Por Deus. Porque se eu olho a cadeira, eu deduzo a existência do marceneiro. Não é assim? E se eu olho as florestas, os rios, as águas, os sóis, as luas? Isso é obra do grande Criador do universo. Pois bem, e na questão número 13 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores vão nos afirmar que Deus é eterno. Eterno significa que não tem começo nem fim, ele sempre existiu. Imortais somos nós, porque nós somos criados em um determinado momento, mas jamais deixamos de existir. Então nós somos espíritos imortais, Deus é eterno. Imutável. É claro, se Deus estivesse mudando a todo tempo e as suas leis estivessem se modificando a todo tempo, são as leis divinas que regem o universo, tanto do ponto de vista físico, material, quanto moral e ético. Então nós estaríamos imersos realmente no caos. Já imaginaram Deus com TPM? Não se pode imaginar Deus como sendo uma criatura instável. Não é? Não pode. Deus de mau humor, Deus eufórico, Deus com depressão. Não. Deus é imutável. Isso nos garante estabilidade na existência. Deus é imaterial. E isso é uma consequência, porque a matéria é instável. A matéria sofre mudanças. Então Deus é imutável, também é imaterial. É único.
Porque se existisse mais de um Deus, nós também não teríamos estabilidade no universo. Porque seriam dois criando ao mesmo tempo, 3, 4, e às vezes pode ser que a lei de um se misture com a de outro, não dê certo. Deus é um só, já sabemos disso desde os nossos irmãos judeus que divulgaram o monoteísmo. Deus é todo poderoso, tudo pode, soberanamente justo e bom. É onipresente, está em tudo. É onisciente, tudo sabe. E este soberanamente justo e bom para a nossa fé é algo muito especial. Porque vai nos permitir, de fato, nos pacificarmos em torno das experiências vivenciadas no dia a dia. Das enfermidades físicas, das dificuldades materiais, dos conflitos familiares, da desencarnação de seres queridos. Tudo isso é expressão tanto da justiça quanto da bondade de Deus. Pois bem, lá nesta mesma questão número 13 do Livro dos Espíritos estará: a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores, lembram da Vespa? Como nas maiores, lembram do Sol? Coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Porque nós vemos o quanto essa perfeição divina ela é exuberante, ela é patente, ela é evidente. E nós precisamos então, na construção da fé, trazermos esta convicção racional para o nosso coração. E olharmos muitas vezes para aquelas situações da vida que nos inquietam, que nos fazem sofrer. E identificarmos, aqui se expressa também a vontade de Deus, permitindo que tanto eu quanto os meus irmãos em humanidade, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, experimentem o que precisam para aprender. Então, meus amigos, a essa altura, nós já podemos perguntar: que ponto de vista o Espiritismo me permite? Esta fé inabalável no futuro, construída a partir da codificação espírita. Como é que essa lente me faz enxergar a vida? Pense no seu dia de hoje. Qual foi o significado da manhã, da última noite, das pessoas que dialogaram conosco, das tarefas que nós realizamos? Que sentido nós atribuímos a isto? Pensemos na última semana, nos últimos meses, nos últimos anos. O que é que nós temos feito? Que perspectiva de vida eu tenho? Como é que estão os meus planos? Eles são planos para 5 anos, para 10? Eu não tenho planos? Ou são planos para a imortalidade? Porque a partir do momento em que eu me conscientizo de que Deus existe, de que é meu Pai, e de que me criou como espírito imortal, é preciso que a minha visão da vida e a minha fé se projetem para mais adiante. E é justamente no mais além, na vida futura, na imortalidade, que eu vou encontrar a explicação, o consolo e a vitória que eu busco no mundo, que é aquela vitória sobre mim mesmo. Então, meus queridos, nós separamos alguns trechinhos da fé inabalável no futuro que pensamos da doutrina espírita para nos auxiliar. Questão 149 de O Livro dos Espíritos. Levanta a mão aqui quem não vai desencarnar. Vamos ver. É mesmo? E tem medo, hein, de morrer? Como é que está a coisa? Às vezes a gente tem. Isso não é de todo ruim. O medo da morte tem 3 grandes causas. Sabíamos? Primeira causa do medo da morte é a ignorância. Se eu entro numa sala escura, sem enxergar nada, eu não sei se ali tem algum animal que pode me ferir, se tem algum objeto onde eu vou tropeçar. Não é?
Então eu tenho medo de ficar no escuro. Quando eu acendo a luz, naturalmente eu me pacifico. Pois bem, a nossa ignorância, o nosso desconhecimento em relação à vida futura é a primeira causa do medo da morte. E é por isso que o Espiritismo vem rasgar esse véu. E com a nossa codificação espírita, com obras como a de André Luiz, que narra a vida no mundo espiritual, nós vamos saber o seguinte: a vida lá é como cá. Na verdade, esta vida material é uma imitação da vida espiritual. Tanto lá como cá, a vida se rege por uma lei de causa e efeito, em que eu sou herdeiro de mim mesmo e artífice, artesão do meu próprio futuro. Essa é a primeira causa de medo da morte. Ignorância. Vencemos com conhecimento. A segunda é o nosso próprio instinto de conservação, porque nós precisamos da vida física para evoluir. Então, muito naturalmente, nós temos o impulso de fazer tudo quanto seja preciso para continuarmos vivos. É assim que a gente respira, é assim que a gente se alimenta, que muitas vezes se evade de uma situação de perigo sem nem pensar, nós já conseguimos sair daquilo. Então é preciso. Mas a terceira causa do medo da morte, essa sim, é de dar medo. Sabe por quê? Porque ela é a incoerência entre a forma com que nós vivemos hoje e a vida que teremos amanhã. Ela é o desconforto consciencial de sermos um espírito e vivermos como um corpo, de sabermos que logo ali o corpo morre e o espírito continua se defrontando com tudo aquilo que ele construiu, não materialmente, mas que ele edificou em si como vícios ou virtudes, os hábitos que ele adquiriu. Então a gente tem medo de morrer e fica fazendo uma série de questões em torno da morte para que isso seja alguma coisa macabra, não é? A morte vem com foice, a morte vem de capuz, a morte vem de tudo que é jeito, a gente foge da morte, a morte puxa o pé. Não. Para o espírito imortal, quando isso se dá em época adequada e quando ele está sempre valorizando a vida, morrer é bom. É mais fácil do que reencarnar. Porque é tirar o passarinho da gaiola e não é colocá-lo, né? Mas para isso nós precisamos estar vivendo de modo coerente. Então, para perdermos o medo da morte e para a fé no futuro ficar inabalável, que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. A casa verdadeira é lá. E eu continuo sendo quem sou. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Eu continuo sendo quem sou ou eu vou me diluir? Sim, conserva a individualidade, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E isso para nós é extremamente consolador. Porque um dos grandes desafios que nós, por vezes, encontramos a nossa fé é a desencarnação de um ente querido, não é? É ou não é? Alguém aqui talvez poderia dizer que não tem saudade de alguém que desencarnou? Da mãe, do vô, do filho, quem sabe? Do irmão? Mas a notícia consoladora para nos dar fé inabalável no futuro é: o meu afeto querido continua existindo, continua sendo quem é, tem memória, lembra de mim, me ama, sabe do meu amor, e nós nos reencontraremos, não há dúvida nisto. É certo o reencontro. O desafio para mim é saber como eu quero estar nesse reencontro. Porque se a gente coloca uma roupa bonita para encontrar alguém que não vê há tempos, bota até perfume se tiver, espiritualmente, o que embeleza e perfuma a alma é a prática da caridade. Então toda a saudade pela desencarnação de um ente querido, quando há fé inabalável no futuro, ela se transforma em dínamo, em impulso caritativo, para que o reencontro se faça de forma bela. E mais,
para que, se esse ente querido precisar de algum auxílio, pelo meu esforço de evolução espiritual, eu seja capaz de também auxiliá-lo. A fé inabalável no futuro não nos engessa, não nos imobiliza, pelo contrário. Ela dá dinamismo e perspectiva às nossas vidas. Esta aqui vou pular. Esta aqui. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, a auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe, né? Faltou um Lzinho, o ânimo nas provas da vida. Alguém aqui já conversou hoje com o seu Espírito Protetor, com o seu anjo guardião? Isso é fé inabalável no futuro. Eu tenho um companheiro, muitos, mas um em especial, que é aquele fiador, sabe? O avalista do banco. Aquele que, quando a gente reencarnou, disse assim: vou junto, vou cuidar de perto, vou aconselhar, vou amar, vou amparar. E aí a gente bota fones de ouvido, assim, né? Com uma música bem alta no dia a dia da reencarnação, observando tudo que nos acontece, e esquece desta alma mais evoluída que nós e amorosa que está do nosso lado. Ter fé inabalável no futuro é considerar-se acompanhado no presente por uma alma boa que nos ama e que pode nos orientar. Conversemos com eles nas nossas preces, em todo momento do nosso dia. É alentadora demais a doutrina dos anjos guardiães, para nos trazer a fé e para tirar de nós todo o sentido de solidão. Essa obra aqui da nossa editora, A Ponte, Diálogos com Emmanuel e Chico Xavier, perguntas e respostas, as perguntas feitas pelo jornalista gaúcho Fernando Orme, e as respostas dadas por Chico, por Emmanuel, por Meimei, pelos espíritos que se acercavam dele. Há aqui uma pergunta sobre solidão. E a resposta é dada por Emmanuel. E ele diz, sabe o quê? Que, considerando a quantidade de pessoas que sofrem na Terra, os desvalidos do mundo que estão nas ruas, aqueles que jazem abandonados nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, considerando toda essa gama de carência de afeto e de atenção, ele nos diz que a solidão no mundo seria uma aprovação voluntária, porque só se sente sozinho aquele que não abre os olhos para cuidar dos seus irmãos. Então, a fé no futuro é abrir os olhos para contemplar o porvir, para sentir que tem alguém do nosso lado, para que nós possamos cuidar de todos os outros. Então, queridos, a última questão que nós selecionamos é esta. Porque fé inabalável no futuro é a perspectiva de ser feliz. E a questão 922 do Livro dos Espíritos encerra este questionamento. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, afirma Kardec. De acordo com o nível de evolução espiritual, nós somos mais ou menos felizes. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. O ponto de vista, lembra? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta vem. Com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, meus amigos, é como se isso se retroalimentasse, fosse um círculo virtuoso, em que a fé nos transforma o comportamento e as convicções. E esse comportamento e convicções reforçam a própria fé. E esta roda vai andando no destino do progresso e da felicidade. E para encerrarmos esse nosso momento aqui, e levarmos uma boa história conosco, nós separamos uma que ocorreu na Alemanha,
No início do século XX, durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim perguntou àquela gama de jovens que estavam iniciando a sua trajetória na academia, na universidade, e fez a ele a pergunta que fizemos ao início da nossa reflexão, dizendo: Deus existe? E muitos responderam: sim, senhor, Deus existe. E ele acomodou-se, né? Preparou-se. Então disse: então Deus é mau. Então Deus criou tudo que existe? Deus criou o mal. Porque olhamos para o mundo, quanta criminalidade, quanto abandono, quanta violência. Se Deus criou tudo que existe, Deus criou o mal. E se regozijava o professor com a sua afirmativa materialista, com a sua fé abalável, quando um dos estudantes levantou a mão e perguntou a ele: mas professor, posso fazer uma pergunta? Ele disse: pois não. O frio existe? O professor disse: é claro que existe o frio, nós sentimos o frio. E o estudante disse: o senhor se engana. Na verdade, o frio é uma definição que nós criamos para descrever a ausência do calor. O que existe é o calor, que é a energia que emana dos corpos. Nós somos capazes de estudar o calor. É com base no maior ou menor calor que nós medimos a temperatura, que nós estabelecemos o zero absoluto. Mas então o frio, professor, é tão somente a definição que nós criamos para a ausência de calor. O que existe é o calor. E o professor silenciou. O raciocínio do aluno era incontestável. E ele desferiu a segunda pergunta: e professor, e a escuridão existe? E o professor disse: é claro que existe. Muitas vezes nos vemos envoltos na escuridão. E o aluno disse: novamente se engana, professor. O que existe é a luz. A luz nós podemos estudar. A luz nos serve de estudo para as cores. Nós temos até o prisma de Nichols, que nos permite estudar as gradações das colorações de acordo com os reflexos da luz. A luz nos ajuda a medir a velocidade. Então, professor, o que existe é a luz. A escuridão foi só a definição que nós criamos para a ausência da luz. E o menino volta e pergunta ao professor, enfim: professor, e o mal existe? E o professor, já indignado: é claro que existe. Quantas pessoas se agridem, quantos sofrem, quantos enfermos, quantos crimes. E o menino arrebatou, disse: se engana novamente, professor. O mal é apenas a definição que nós criamos para a ausência do bem, para a ausência de Deus nas nossas vidas. E poderíamos dizer nós, na nossa fé: o que existe, professor, é o bem. O que existe é Deus. E se nós, meus amigos, por acaso imaginarmos alguma vez que aqueles que creem e que sabem da existência de Deus é porque têm uma fé cega ou frágil, não. A nossa fé em Deus e em nós mesmos é inabalável no futuro. Este jovem foi aplaudido em pé por volta dos anos 1900, e o professor apenas balançou a cabeça e permaneceu calado diante de Albert Einstein. Aquele mesmo que nos disse que pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência o aproxima dele. Então, tenhamos fé e caminhemos sempre para Deus. Muito obrigado, queridos.